Romanos 6, 23. Essa verdade está revelada lá. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Não é por igreja, não é por guarda-sábado, não é por talento de nenhuma instituição religiosa, não é por obra, por caridade, por mérito, por virtude do homem, por trabalho, por justiça, por nada que o homem faça. É por Jesus. Temos que crer nele para não ser condenado. E se não crer, permanece condenado. Não tem outro termo. Não tem outra conversa não, irmão. A verdade é essa. Se crê em Jesus, será salvo. Se não crê, permanece condenado. E o dia do juízo é uma realidade. E todos que partem sem Jesus já seguem para esse dia. Segue ao juízo. Já estão reservados, como disse Pedro, na sua segunda carta, capítulo 2. Olha o que Pedro diz. Versículo 4. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, que são ser consciente, vão responder pela transgressão também contra Deus. Se Deus não perdoou os anjos que pecaram na rebelião de Satanás contra Deus, mas havendo-os lançado aonde? No inferno. O que é o inferno? É a sepultura. Será que Deus colocou os anjos na terra, na sepultura? Será que Deus lançou os anjos numa sepultura na terra? Olha o que diz o texto, irmãos, vamos aprender a palavra. Deixa o Espírito Santo nos guiar na palavra, não é o Espírito enganador. O Espírito das trevas, ele faz você deturpar, desviar da verdade da palavra. Por isso que tem tanta gente aí formulando doutrinas heréticas, como uma doutrina de que depois que morre não existe mais nada. Depois que o homem morre não existe mais nada. A pessoa evapora, deixa de existir. Isso é uma doutrina do diabo, que é ensinada na Adventista do Sétimo Dia, que é ensinada pelos Testemunhos de Jeová, que é ensinada por outros conceitos religiosos. Olha o que diz o texto. Porque Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno. Porque eles ensinam lá na Testemunho de Jeová e lá na Adventista que tem o mesmo Espírito operando nessas duas entidades. Eles ensinam que o inferno é a sepultura, mas os anjos não foram lançados em sepultura, em terra, em buraco na terra. Os anjos foram lançados no inferno. E o que é o inferno? O próprio texto vai dizer o que é o inferno. Vamos lá continuar. Mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o dia do juízo. O inferno é uma cadeia, onde todos estão lá, reservado para o dia do juízo, para receber o lugar definitivo e eterno, onde nunca mais terá a presença de Deus. Aprendeu com a palavra? Isso é tão simples, a palavra revela isso. Por que eles não conseguem entender isso? Porque a mente dele está obscurecida e deturpada pelos espíritos enganadores. Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para não contemplar, não compreender, não entender, não receber a palavra de Deus por onde pode ser salvo. Jesus disse isso, Lucas 8:12, que o diabo ele faz isso aqui. Ele tira da pessoa o entendimento, ele tira da pessoa a verdade e a palavra, para as pessoas não crer, não se salvar crendo na palavra. Eu tenho que crer nessa verdade aqui, ó, irmão, para eu não ir para o inferno. O inferno não é a sepultura. O inferno é uma cadeia. O inferno é um lugar de prisão, onde estão os espíritos de todos aqueles que saem desse mundo sem Jesus, porque não creram nele para se salvar. E estão lá aguardando o dia do juízo eterno, que será o dia final de todos que habitam na terra, onde todos os que morreram vão receber a sentença para ir para a eternidade sem Deus. O apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Jesus disse isso, lá em Mateus 10:28. O inferno não foi preparado para os homens, foi preparado para o diabo e seus anjos. E não é sepultura. O inferno não é sepultura. Deus não preparou a sepultura, a terra no chão cavada para o diabo e os anjos. O diabo e os anjos são seres conscientes, reais, só que são espirituais. Vão para o inferno.
E nós, se não crer em Jesus, que somos seres humanos, mas somos espirituais, habitando nesse corpo, se não se converter a Jesus e se morrer sem crer em Jesus, depois da morte segue ao juízo, ficando reservado no inferno, aguardando o dia do juízo. Por isso que Jesus vai dizer, quem crê nele não será condenado, mas passou da morte para a vida e tem a vida eterna. Vai ter a esperança e a promessa de quando morrer, não ir para o inferno, mas ir para o céu, para a vida eterna com Deus, por meio de Cristo. Essa vida eterna, essa salvação, não é por meio de religião, não é por meio de igreja, não é por meio de sacrifício, não é por meio de obra do homem, não é por meio de nada disso que o povo ensina dentro das igrejas e que o povo vive sendo ensinado. A vida eterna está em Cristo, é por Cristo. Quem nele crê tem a vida eterna. Jesus disse isso, João 6,47.